Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PodCakeCast, o podcast mais doce desse Brasil. Eu sou Kemi Torres, estou com a voz meio ruimzinha, mas já estou melhorando. E hoje aqui comigo eu tenho Priscila Rossi, minha convidada querida. Pri, seja muito bem-vinda a esse espaço. Obrigada, Kemi. É um prazer estar aqui com você, né? Sempre, né? Fico muito Sua feliz. companhia é muito importante para mim Ai, também. também. O motivo de eu ter convidado a Pri para esse episódio especial em setembro é porque a gente tem falado sobre Setembro Amarelo, a importância do cuidado da saúde mental. Pode parecer que não tem nada a ver com questão de confeitaria, mas tem muita coisa a ver. A gente vê um monte de confeiteiro estressado, um monte de mulheres que entram para essa profissão, querendo acompanhar de perto a sua família, seus filhos, o marido, e se veem sobrecarregadas, esgotadas, deixadas de lado muitas vezes, e elas vão se anulando de tal forma que quando elas chegam lá naquele fundo do poço, é que elas às vezes pensam, poxa, eu podia ter alguém para me ajudar. E aí a cabeça já está assim, de um jeito praticamente irrecuperável. E aí, Pri, eu te falo assim, como é importante a gente cuidar da saúde mental, né? Muito, né, Kemi? Porque se eu te perguntasse como é que anda a sua saúde física, você vai saber me responder, né? Hoje já não tá muito boa, não, tá? A garganta só Jesus. Né? Você vai saber me responder. Ah, eu tô com uma dor de garganta, eu tô com uma dor de cabeça, ou eu fiz um check-up recentemente e não tive nenhuma doença que foi diagnosticada ou que deva ser tratada, ou eu tenho uma enxaqueca que está sendo tratada. Isso você sabe falar com muita facilidade. Mas quando eu pergunto, né, como é que está a sua saúde mental? Você sabe me responder? Acho que eu devia voltar para terapia com você. Então, a maioria das pessoas não consegue ter essa noção, né, de como é que anda a saúde mental. E isso acaba, a saúde mental, ela é sim, né, ela pode chegar ao ponto de atrapalhar a sua saúde física também. Era aí que eu queria chegar. Né? Você acha que quando a gente fala assim, não, mas eu vou fazer porque meu filho, não, mas é porque se eu não fizer, ninguém faz. Não, deixa que eu mesma faço. A gente vai acumulando essas funções, né, Pri? E aí, quando é que isso começa? Quais são os sinais, assim, que a gente deve estar atento a olhar pra gente? Até esse olhar para dentro, sabe? Então, Kemi, assim, a primeira coisa que a gente pensa, né, é assim, como é que eu estou lidando com as minhas emoções? Né? Eu estou sabendo lidar com elas de uma maneira satisfatória? Como que eu estou encarando as minhas dificuldades, né? Como é que tá para mim, né, essa questão dos meus sentimentos? Como é que eu ando? Eu ando muito triste, ou eu ando muito eufórica, cansada, com fadiga? Tudo isso são indícios, né, de que a nossa saúde mental não vai muito bem, né? Então, assim, como é que a gente está lidando com os nossos obstáculos, com os obstáculos que aparecem na nossa vida, né, com os fatores que causam o estresse? Como é que a gente porque às vezes eu lida acho que eu tô com numa isso? montanha-russa. Tem dias que eu acordo lá, vou fazer 200 boas, vou pular corda. No dia seguinte, eu não sou ninguém. Fala, não, hoje eu não quero ver ninguém, tô cansada, fecha a porta, apaga a luz. E aí, às vezes, a gente tá numa montanha-russa de nem se perceber, né? O quanto a gente tá descentralizada da gente. Né? Sim, né? É aí que você tem que parar e olhar para si. Porque se você não olhar para si, não é o outro que vai te olhar e vai te perceber, né? Vai perceber a sua necessidade. Então, Pri, como você vê, assim, quais seriam os sinais que a gente devia estar atenta para olhar para si, né? Para a gente ver que, às vezes, esse movimento de descentralização da gente é um sinal de que o nosso emocional não está bem. Então, né, Kemi, quando é que a gente percebe, né, que tem alguma coisa errada aí com a nossa saúde emocional, né? É quando a gente percebe uma dificuldade em lidar com as emoções. E aí tem uma coisa, né, que a gente pode pensar. Às vezes, quando a gente está guardando tudo aquilo que a gente sente, quando a gente pega, eu escutei uma coisa, eu não falei nada, guardei aqui para mim. Vai botando tudo numa gavetinha. Né? Vai guardando tudo numa caixinha, né? E aí tem uma hora que você não vai aguentar suportar, né, tudo isso. E tem uma outra questão também, que é essa questão de você
expressar de uma forma muito intensa e Ai, gente. desproporcional aquilo que você sente, né? Um Às exemplo vezes eu disso, sou um mix dos dois. Nossa, que difícil. um exemplo disso, né? Você que é mãe sabe, às vezes a gente está lá conversando com os nossos filhos e eles estão fazendo alguma bagunça, alguma arte, e aí naquela hora você solta um grito assim que é Eu direto, totalmente gente, todo dia. demonstra um estresse que é totalmente desproporcional para aquele momento. Às vezes seu filho derruba um copo de suco na mesa. É desproporcional, gente. E aí isso desencadeia, né, uma questão de um estresse muito alto. E aí é a hora de você parar e olhar, peraí, estou precisando de ajuda, né? Eu preciso olhar para isso, né? E é difícil, né, porque a gente às vezes até percebe, por exemplo, eu falo a gente às vezes no adulto, né? O adulto até percebe que alguma coisa não tá bem. Mas eu acho que a questão da terapia em si, ou buscar a ajuda de um terapeuta, ainda é muito estigmatizado pelas pessoas. Então as pessoas acham assim, isso é frescura, eu não vou procurar terapeuta. Isso é frescura, todo mundo sabe que mulher tem que fazer tudo, todo mundo sabe que a gente tem que dar conta de tudo. Isso é tranquilo, a gente já sabe que isso é função da mãe mesmo. Toda mãe tem que aguentar. Não, não é toda mãe que tem que aguentar. Você tem os acordos para sua vida, né, que podem ser mudados de acordo com cada necessidade. E aí a gente às vezes para e vê assim, tanta gente se deixando de lado sempre se deixando para depois em prol de alguém. Não é ruim, tá? Não é que assim que você está fazendo é a pior coisa do mundo, mas isso em alguma hora vai te afetar de alguma forma. Vai te trazer alguma Vai te trazer alguma consequência, né? Quando é que eu sei, né, que eu preciso buscar a ajuda de um profissional? É quando eu não estou conseguindo lidar com aquilo sozinha. E se eu posso contar com uma ajuda, que não, né? E as pessoas colocam o preconceito na frente, né? É porque eu não preciso disso, eu dou conta sozinha, né? Como aquela velha história, eu sou mulher maravilha, eu consigo resolver tudo. E não é assim, não é feio pedir ajuda, é muito pelo contrário, né? É nobre você se cuidar, porque se você não olha para você, quem vai te olhar? Vou ligar meu microfone aqui. Eu ia até fazer uma pergunta, Pri. Pergunta não, é mais uma observação mesmo. Eu lembro que, assim, nós somos, né, tipo, pacientes, seu paciente, fomos, né, mas eternamente seremos. E uma das coisas que eu achei fantástico foi literalmente a percepção, né, que você passou ali, né, que a gente começou a ter, justamente que muitas pessoas procuram até mesmo a terapia, né, e essa ajuda quando assim, já não tem nem mais solução. Tipo assim, o carro vai dar PT, o cara leva no mecânico. Já era. Mas antes ele poderia ter, feito uma revisão periódica, poderia ter, né, tipo, ajeitado algumas coisas. A pessoa pode dar mais atenção a esses sinais, né, que aparecem, né, como a gente disse aqui, né, como é que eu estou lidando com as minhas emoções? Será que eu estou conseguindo administrar o estresse? Como é que eu estou trabalhando na minha vida, né, essas questões emocionais? Né? Como é que eu estou lidando com isso? E quando você percebe que não está satisfatório, que você não está conseguindo equilibrar, né, todos os acontecimentos, é a hora de você falar, eu acho que eu preciso de ajuda. Né? E se você pode contar com isso. Sim. E porque, por exemplo, na maioria dos casos, a grande parte das confeiteiras, né, assim, na sua grande maioria são mulheres, e os homens que trabalham com confeitaria, na maior parte das vezes também envolvem toda a família em prol disso, né? E tem vezes que eles não tem nem esse espaço, essa margem para de repente procurar e estar fisicamente no consultório. Hoje em dia a pessoa pode fazer online? Como é que é isso? Sim, hoje em dia a gente tem, né? Eu acho que essa questão da pandemia, né, ajudou a gente, né? Claro que é triste a gente falar isso, né? Porque, né? Mas nesse sentido, né, ajudou as pessoas a terem mais acesso. A psicologia online, né, a terapia online também funciona. A gente tem um respaldo, né, do CRP para isso, né, não é aleatório, não é qualquer psicólogo que pode fazer, você tem que ter ali um cadastro um credenciamento para que você possa fazer, né, mas
uma ajuda para quem tem essa dificuldade de estar não ali tá fisicamente, presente. É porque assim, eu vejo a confeitaria, ela às vezes deixa a gente numa panela de pressão, sabe? Porque às vezes é o estresse de uma encomenda muito grande, a gente que é mãe e empreende, às vezes é na semana que tem uma encomenda, o filho passa mal, acontece alguma emergência, você tem aquele compromisso do seu trabalho, de você ter que entregar, então isso te consome de alguma maneira. E aí a gente ainda tem um fato que eu acho que, para mim, eu comecei a perceber muito, eu até conversei com você um pouquinho quando a gente se falou. Eu não tinha parado para me perceber ansiosa. Eu achava que eu só era o quê? Uma pessoa muito feliz, agitada. Falei assim, não, eu só quero adiantar isso aqui, porque eu vou ter que fazer daqui a pouco, então eu vou fazer daqui a pouco, fazer agora, eu faço Proativa agora. demais, né? Segundo um amigo meu, ele dizia assim, essa vai para você, Michael, proatividade que atrapalha. Porque eu quero fazer tanto que às vezes eu atropelo ou alguém, ou alguma situação, ou algum momento. E aí eu parei para falar assim, qual é a necessidade? Ou então até, disso? Kemi, você deixa de viver aquela experiência de uma maneira tão intensa quanto ela seria. Exatamente. Né? Os detalhes passam despercebidos. Nossa, né? e aí você falou assim, gente, às vezes a gente, todo mundo se preocupa muito com a depressão. Depressão, eu tive muitas, né, conheço pessoas que passaram pela depressão. A depressão tem vários estágios, tem várias profundidades, né, digamos assim, várias camadas. Mas não é só a depressão que pega as pessoas, né, Pri? As pessoas não devem procurar atendimento psicológico, né, só por depressão. A ansiedade também é um problema que consome a gente de uma maneira enlouquecedora. Eu acho que hoje, né, Kemi, eu não tenho aqui em mãos nenhum estudo que possa comprovar isso, mas eu penso que a ansiedade é um dos problemas psicológicos, das dificuldades, né, emocionais, que mais acomete as pessoas. E você acha que, assim, quando você acha, na sua opinião mesmo, né? A gente não está falando de estudos, né? A gente não está aqui diagnosticando ninguém, não é para você falar assim, sou ansiosa, então sou doente. Não, não é isso. Pelo amor de Deus, a gente está falando de sinais que a gente devia estar atento, né? Mas assim, você vê, na sua visão, você acha que a ansiedade, ela te atrapalha? Atrapalha a pessoa, assim, nos afazeres, nas tarefas diárias? O quanto que ser ansioso ou depressivo, o quanto que a falta de cuidado com o seu psicológico pode afetar a sua qualidade de vida? Sim, né, Kemi? O que eu penso sobre isso é que a ansiedade, ela está presente na nossa vida, assim como a felicidade, a tristeza, né? No nosso cotidiano tem a presença da ansiedade. Mas e aí? Na minha opinião, eu vejo como a ansiedade como dois fatores. Tem essa ansiedade que é até positiva, que é aquela ansiedade que motiva a gente a fazer as coisas, do tipo, né? Eu quero comprar um carro. Então eu vou pensar nesse carro, e quanto mais eu penso nesse carro, mais eu trabalho e mais eu consigo, né, juntar o dinheiro para eu poder comprar o carro. E tem a ansiedade negativa, que é aquela ansiedade que a gente pensa o tempo inteiro naquela coisa ou naquele fato, e ele impede a gente de executar as nossas tarefas diárias. E aí esse pensamento repetitivo, né, que negativo na maioria das vezes, ele traz fadiga. Por isso as pessoas falam assim, nossa, mas eu tô tão cansada, eu só fico cansada. É porque o pensamento, ele gera um cansaço também. Consome, né, de certa forma. Sim. Né? E aí, essa ansiedade é a ansiedade que eu julgo que precisa de ser tratada. Quando é que você fala assim, eu preciso de ajuda terapêutica porque eu sou uma pessoa ansiosa? Quando você percebe que a ansiedade está sendo limitante na sua vida. Você não consegue dar seguimento às suas tarefas diárias, que são coisas simples, porque você está paralisado naquele sentimento ali, ou naqueles pensamentos repetitivos. E a gente vê muito isso hoje, porque, assim, infelizmente, são as bênçãos, né, que acompanham também, com coisas como tudo na vida, tem seu lado bom e seu lado ruim. A internet trouxe essa imersão, acho que 24 horas da vida do outro.
né? O Instagram, o Facebook, as mídias sociais, o TikTok, você acha que todo mundo tem uma vida perfeita, que todo mundo tem o melhor produto do mundo, que todo mundo é o melhor confeiteiro, e aí você, às vezes, muitas vezes se vê paralisado porque você não está com aquele produto, ou você não está produzindo daquela forma, ou você não tem aquilo que todo mundo tá postando, aquela vida fantasiosa. E aí você vai ver, você perde o dia inteiro rolando tela para cima. Você acredita naquilo, né? Só que aquilo é uma verdade? Não é, ninguém posta nada feio. Ninguém posta uma coisa que deu errado. Eu nunca vi particularmente alguma coisa ai, eu Tem fiz vezes isso. que a pessoa faz só para postar perfeito naquela Não, hora. eu já presenciei uma situação, né? Tava eu e meu marido passando um domingo com as crianças na piscina. Chegaram 2 adolescentes, elas entraram na piscina, elas tiraram a roupa, ficaram de biquíni, tiraram 2 fotos, vestiram a roupa e voltaram para o apartamento. Elas e postaram, aí do tipo assim, foi só para dizer, olha como é o meu domingo, posta uma foto e volta para casa e fica lá. Eu achei aquilo assim, e deu para perceber, porque a gente estava bem do lado delas, deu para perceber que aquilo era só para dizer, é uma realidade que não existe. Não, e as pessoas tentam né? esconder, né, a tristeza. É bem triste, porque você posta lá uma coisa muito maravilhosa, às vezes posta lá seu trabalho. Eu tento ver muito assim pelo lado das confeiteiras, né? Ah, meu freezer cheio, olha, gente, produzindo a todo vapor. Mas, assim, de fato, aquilo ali você vai vender? De fato, aquilo ali vai ser sua produção de trabalho? Ou você está fazendo aquilo ali tipo de vitrine para que outras pessoas, sabe, ao invés de se espelharem no seu trabalho, gere aquele sentimento de, nossa, ela faz isso tudo, ai meu Deus, eu tô atrasada, não sei, não consigo. Até e aí você vai se travando, né? Ajudando as pessoas exatamente, com isso, né? até que ponto, sabe? Porque as pessoas se fecham nas suas camadas. É muito difícil as pessoas terem um enfrentamento, sabe, Pri? Eu falo isso porque, como eu também já fiz terapia com essa maravilhosa, né? Eu sou esse ser, assim, porque eu fui uma pessoa terapeutizada. Façam terapia, amores. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa que uma amiga me disse: a vida não é um morango. A vida não é um morango. Eu achei isso tão lindo dela falar que a vida não é um morango. Porque não é só assim aquela coisa vermelhinha, bonitinha, linda, maravilhosa. Ou né, Kemi? Porque tem muito morango azedo por aí. Pessoal, não necessariamente o docinho, né? Exatamente. Então, assim, olha só quanta coisa a gente tem para falar sobre se perceber. Eu acho que o motivo, eu acho que a campanha do Setembro Amarelo é importante para a gente se perceber. A gente fala assim, o slogan da campanha é ofereça ajuda, né, ou procure ajuda, ou procure apoio, mas não é aquele apoio do amigo da mesa do bar, né, Pri? Porque muita gente fala assim, não vou fazer terapia não, sabe por quê? Porque eu tenho uma amiga que a gente conversa horas, ela me entende, eu falo tudo pra ela, saiu ótima, saiu leve, saiu incrível. Em outras coisas, né, tipo, na própria bebida ou em gatilhos assim, que depois... Isso foi muito interessante você falar isso, né, porque eu vou trazer uma experiência, né. Eu tenho um paciente que quando ele chegou para mim, ele falou assim, eu vim aqui porque a minha esposa mandou eu vir, que se eu não viesse, o nosso casamento ia acabar. Aí aí ele, mas para mim, terapia, amigo e mesa de bar, roda de amigo e mesa de bar é a mesma coisa. Eu falei, então, mas eu vou te explicar que não é bem assim, né? Mesa de bar é importante, ter amigos é importante. Muito. Muito importante. Só que quando você conta um problema seu para um amigo, né? Ele vai dar a opinião dele sobre aquilo, porque ele tem os valores, ele tem os julgamentos dele, e ele vai dar uma opinião de acordo com isso, com a vivência que ele teve, que não serve para você, que não vive a vida dele, né? E aí vem essa questão. Aqui na terapia não é isso. Na terapia é um momento seu consigo mesmo, aonde não tem, é livre de julgamentos. É bom a gente desmistificar isso, né, Pri? Porque muita gente acha que vai chegar lá na terapia e você vai falar, então você é uma pessoa assim. Como se você estivesse analisando aquela pessoa. Ou vai terminar com uma receita de tipo, olha, vai pra casa. Faz uma receita de bolo, né? Receita de bolo. Tipo, olha, você vai pra casa,
faz o seguinte, quando sua filha falar assim com você, você Faz pula- assim. É, Então, você faz assim. faz assado, você responde dessa forma. Então, Não é. o indivíduo, né? Essa palavra, né, ela já diz tudo, né? Não existe outro igual. Então, como é que eu vou passar uma receita para você que é a mesma dele, que é a mesma para o outro? Não funciona. Não funciona. A sua vivência, a sua experiência, a sua personalidade é completamente diferente, Sim. né? Então tem que ser uma coisa de acordo com aquilo que você vive, de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com os seus valores, de acordo com as suas crenças. Não, e é tão interessante porque são tantas coisas que podem te levar a se olhar, não necessariamente um problema quando você fala assim, ai, fulano tá deprimido, ou então, ai, tá com problema, tipo, no casamento, vai lá procurar a terapeuta. Não, acho que nem sempre o problema tem um problema explícito. Às vezes você vai por um motivo E você acaba descobrindo outro por trás, Sim, né? porque quando a gente busca a terapia, né, a gente vê que ela não é só uma resolução de problemas momentâneos. A terapia também é um autoconhecimento. A partir do momento que você passa a se conhecer, quando acontece essa situação, eu tenho essa atitude. Quando acontece aquela, eu tenho essa. Essa não é tão satisfatória. Será que eu posso melhorar em alguma coisa? É abrir o leque de possibilidades para você escolher outras saídas para o mesmo problema. Sim, e eu acho que você até se reconhecer, né, Pri? Porque a gente vê assim, por exemplo, vamos tentar falar um pouco mais assim, de uma forma mais voltada para confeitaria. Quando a gente pega uma receita que a gente vai fazer pela primeira vez, a gente lê, a gente separa os ingredientes e a gente faz a receita. Se você leu com cuidado, seguiu o passo a passo, ela vai dar bom, vai funcionar. Mas às vezes aquela receita não ficou do jeito que você queria, né? Para o seu paladar ou para a forma, né, fisicamente. E aí você faz o que? Você refaz, você bota coisas novas. Adequando alguma coisa ao seu estilo. Ao seu estilo, ao resultado final que você quer chegar. Só que a vida da gente não é um resultado final. Eu não sei, minha vida acaba amanhã, a gente nunca sabe. O ser humano está em constante transformação, né? E a gente vai passando por diversas situações ao longo da vida, né? Então eu fico vendo assim, poxa, eu faço parte de uma comunidade de confeiteiras e eu acho muito incrível o poder de uma comunidade, sabe? É o poder de pessoas unidas. Que uma ajuda a outra, outra, uma ouve a outra, e às vezes eu me deparo com relatos ali do tipo, eu não tenho o apoio do meu marido, eu não tenho uma família que é muito mais do que só ajuda numa receita, né? Sim. E aí eu fico pensando assim, gente, é maravilhoso ter um espaço assim hoje em dia. Eu acho incrível a gente ter uma comunidade de confeiteiras que se ajudam, que se apoiam, sabe, que trocam de fato experiências e que estão ali umas para as outras. Mas muitas vezes a gente precisa ter esse passo que é da gente. Porque vamos lá, eu posso ter toda a ajuda do mundo, mas se eu não buscar dar o meu passo por mim, ninguém vai dar. Não. E aí eu vou continuar sempre com os mesmos problemas, as mesmas questões. Por quê? Porque eu tenho coisas a resolver comigo, né? Sim, porque quando a gente faz isso, né, de dar a responsabilidade da nossa vida na mão do outro, ele pode levar a gente para o lugar que ele quiser. E aí o lugar que ele quer é o mesmo que eu quero. Sim, e será que eu estou me percebendo também em como está a minha vida, como é que eu estou resolvendo as coisas que acontecem? Porque eu vejo muito assim, a gente às vezes, todas nós temos filhos, né? Você tem filhos, você trabalha, tem o seu consultório, né? Tem os seus pacientes, mas você também tem a sua vida familiar. Claro, que a gente não pode deixar nunca de lado. Nunca né? de lado, né? E aí você vê que às vezes assim, é uma sobrecarga muito grande, e você pensa assim, poxa, eu estou fazendo isso para melhorar a qualidade da minha família, eu estou querendo trabalhar em casa porque eu quero estar perto dos meus filhos, e aí você não vai vendo o quanto que você vai só se doando, vai só saindo, e às vezes você não tem um minuto de se recompor, né? É uma questão muito importante que você tocou aí, em que lugar você está se colocando, né? Eu penso que a chave, né, para a saúde mental e tudo mais é você se colocar em primeiro lugar. Se colocar em primeiro lugar não é ser egoísta, não é ser individualista, não tem nada a ver com isso. Não é ser a última bolachinha do pacote. Não, é pensar em você primeiro.
Depois você pensa no outro. E Ai, mas e quando a gente vira mãe, isso é tão difícil de fazer, né, Pri? Eu não sei, eu acho muito difícil. Não sei se é porque eu devo estar, por exemplo, voltar mesmo pra terapia. E a gente vai falar, não, deixa, eu vou fazer. não é fácil, precisa de treino, É. né? Porque É senão é para o curso, difícil. tá bom, eu levo. A tá, gente deixa. acostuma e acaba levando a vida no automático. E aí, quando a gente Muito. se percebe que a coisa não tá tão boa, para mudar, né? Eu sempre falo também que quando a gente busca terapia, quando a gente precisa de ajuda e a gente busca terapia, a nossa vida, por mais ruim que ela esteja, ela tem um certo equilíbrio. E aí, quando a gente busca terapia, a gente quer melhorar, só que a terapia vai gerar um Desequilibrar. desequilíbrio para que você possa equilibrar num lugar melhor, né? Num Aham. lugar onde você possa ser mais feliz, levar a vida mais leve, né? E uma coisa que eu acho muito importante a gente dizer aqui, né? Que a gente está só falando dessas questões, ter saúde mental, Kemi, jamais significa que você vai ser feliz o tempo todo. Ai, obrigado, Deus. Obrigado, porque as pessoas acham assim, ah, não, porque eu choro, eu sou infeliz. Não, gente, todo mundo chora, todo mundo tem momentos de altos e Mas baixos, né? é mais do que isso, né? Como é que você vai lidar com a situação difícil, né? É igual inteligência. Ser inteligente é o quê? É como é que você resolve os seus problemas, né? Não é que você vai ser feliz o tempo todo, mas é quando aparecem as dificuldades, a forma como você lida com elas é que vai te dizer se você tem saúde mental ou não. E isso é tão fundamental para o empreendedor, sabe, Pri? Eu digo até mesmo para a gente confeiteira, porque muitas de nós começamos em casa e temos o sonho de ter lá a nossa loja, né, de estar ali na frente do balcão atendendo as pessoas, mas não são todas, ou pelo menos é o que eu percebo, tá? E a minha visão não consegue imaginar o peso de você ser um patrão, de você ter famílias, né, que dependem Que daquele depende de emprego, você. que dependem de você. E as situações de emergência ou coisas adversas acontecem. Você tem que ter um equilíbrio emocional. Eu assisti uma palestra da Mariana Perdomo na Marrakech e ela falava assim, teve uma pessoa, ela é muito tímida, assim, sabe? Ela me lembra até muito você, assim, do jeito dela. Ela falando assim, falaram assim pra mim que eu, olha, perdão, tá? É o que eu lembro da palestra. Falaram que às vezes ela era muito dura, que parecia até que ela não se importava com as pessoas. E ela falou assim, não, gente, não é isso. Eu me importo demais. Eu me importo tanto que eu não posso deixar me abater com as adversidades, porque eu sou. Atrás de mim tem 150 famílias. Se acontece um problema na minha fábrica, no meu trabalho, como é que eu vou chegar para as pessoas que trabalham comigo, passar segurança, passar confiabilidade, se eu tô tudo dando errado, tá tudo caindo. Se eu tô fragilizada, eu não posso. Então, Não é assim, frieza, né? não é frieza, Força. é força. Eu acho que é inteligência emocional. Uhum. É a gente saber que, ok, problemas acontecem, ok, isso não foi legal, como é que eu vou resolver isso aqui? Mesmo que eu tenha que desabar daqui a pouco. Não é que eu vou ser indestrutível. Ou então você também pode procurar a ajuda de um profissional para te ajudar nessas horas, né? Sim, e assim, e eu acho que assim, minha mãe gosta muito dessa palavra, mas ela é bem bonita. É legítimo você querer desabar, Uhum. é legítimo você ter esse espaço para, tipo, botar para fora, depois você se legítimo recompõe. você sentir as coisas que Isso. acontecem na sua vida, né? As emoções são suas, né? Você, não, eu não posso ficar triste. Pode. Eu não posso sentir raiva. Pode sentir raiva, né? Mas o que você faz com essa raiva? Aí que tá a diferença. O que você faz com essa tristeza? Né? Para que lugar você leva? Porque assim, até como espectador da minha esposa, né, durante a cozinha, durante o trabalho dela, que é 99% dentro da cozinha, eu percebo que dentro de uma cozinha é quase que assim 90% de tensão psicológica, cara. Em todo momento, né? A gente teve vários episódios, assim. Teve uma vez que eu fui fazer um evento e aquilo mexeu muito comigo. Eu fiz um evento, foi logo que eu saí do meu emprego e minha mãe, maravilhosa, sempre apoiando meus sonhos, ela falou, não, vamos lá, pega a bike, vamos fazer. E aí surgiu um evento no shopping. Acho que eu lembro.
de uns cupcakes que eu tinha. Eram 300 cupcakes. Eu falei, beleza, vamos lá fazer. Tava tudo certo. Falei, mãe, vou fazer o seguinte. Na época eu não tinha filho. Falei, mãe, vou fazer o seguinte, vou fazer na minha casa, porque, né, no meu espaço e tudo mais. Só que nessa época eu trabalhava com a minha irmã. E aí, sei lá qual foi a confusão que deu no dia. E minha irmã falou assim: vem aqui pra casa da minha mãe e a gente vai fazer tudo aqui. Aquilo me desorganizou de uma tal maneira que eu só lembro de sentar no chão da cozinha e chorar. Acho que eu chorei 40 minutos, né, amor? Eu chorei muito. Aí eu lembro do Felipe entrar na cozinha e falar assim: chorar não vai adiantar nada. A gente já tá aqui, já tá tudo aqui. O que você vai fazer? Eu falei assim: eu vou continuar chorando. Porque eu preciso chorar. Porque agora eu só consigo chorar. E aí eu lembro que eu precisei de um tempo para me reorganizar, porque aquilo foi muito frustrante para mim. Não saiu como eu planejei, eu não queria. Não é que era ruim fazer as coisas na casa da minha mãe, mas eu não me era um organizei para aquilo. diferente. Sabe? Então, talvez você levou um tempo maior para fazer uma coisa que talvez você faria com mais facilidade. Sim, na sua casa. Sim, mas olha só o estresse. Sabe, eu precisei, tipo, desaguar ali, me jogar no chão. Todo mundo olhando pra minha cara. Meu marido, minha mãe perdida com a batedeira. O que eu faço pra batedeira onde? Minha irmã, ai, mãe, larga aí. E eu tentando adiantar alguma coisa. Todo mundo querendo ajudar, mas ninguém conseguia me tirar daquele momento, porque pra mim foi muito ruim aquilo, assim. Eu me vi assim, e agora o que eu faço? Ou seja, zero controle emocional de como lidar com aquilo que foi uma mudança, e que poderia ser, se fosse na minha loja, se acabasse a luz na hora da minha encomenda, eu ia fazer o quê? Eu ia sentar no chão e ia chorar também? Entendeu? Mas, assim, por exemplo, por outro lado, você já participou de um programa de televisão de confeitaria, que você teve que ter habilidade para reverter uma situação de caos. E você resolveu. Você não, Sim. né? Você não, na hora, eu também não sei se porque você estava com uma colega e tal, e aí elas conseguiram se desfazer bem daquelas situações, até ganharam o programa, mas o negócio foi que, assim, e fazendo link com o que vocês falaram agora há pouco, é legítimo e você vai inevitavelmente passar por essas situações. Aí até minha pergunta nesse momento, sentar no chão e chorar faz parte, ou é melhor sair? O que a pessoa tem que fazer ali para ela ter aquela, sabe, como agir naquele momento ali? Mais uma vez, né, Felipe? Não tem receita de bolo. Cada um é de um jeito. É como é que a pessoa, né, externaliza aquilo que ela está sentindo naquele momento. Se ela escolheu chorar e resolveu, ok. Agora, se ela escolheu chorar e o choro paralisou ela e ela não conseguiu fazer mais nada, talvez essa não tenha sido uma boa escolha. Porque você falou assim, de repente ela pode, na terapia, conseguir conciliar a forma. Então, isso pode ser treinável? Como é que é isso? Conforme. É mais uma questão, eu acho que treino não, né? não é muito ruim, não é muito uma boa palavra. Entendi. Mas é mais de acordo com aquilo que você Acho que de percepção, você poderia falar de percepção. Você vai se conhecendo. Quando acontece isso, eu acho que sim. E agir assim não foi legal. Como é que eu posso fazer diferente numa outra vez? E isso é fundamental, porque eu já tive outras vezes, outras crises, né? E a partir dessa, me trouxe uma experiência de como agir numa próxima. Uhum. Eu não vou me lembrar qual foi a próxima. Te traz vivência, te traz experiência do que você vai fazer numa próxima vez. Eu não me lembro qual foi a próxima depois dessa, mas às vezes, mas eu vou te dizer que às vezes a gente não tem esse controle. Não tem. De na hora ali que a coisa tá acontecendo, a gente falar, eu vou agir assim. Não, a gente não tem nenhum. Não, né? É mesmo uma questão de você gerar uma readaptação no modo de pensar e no modo de agir, conforme você vai tendo as experiências na sua vida. Não adianta falar assim, para você, olha, Kemi, da próxima vez que acontecer isso, não chora, tá? Impossível. Você faz assim, assim, assim. Isso não existe, porque cada pessoa é única e cada situação também é única. Né? E a gente se transforma o tempo todo, né? O indivíduo está em constante transformação. Sim, esse às vezes o que serviu para você hoje, amanhã não serve mais. E esse autoconhecimento é o que eu vejo que faz a gente lidar melhor com a gente, sabe? Uhum. Ser legítimo com a gente também. Por exemplo, eu sou desse jeito. Às vezes eu falo que às vezes eu sou muitos excessos. E aí esses excessos às vezes também são ruins, sabe? Porque nem todo mundo te entende.
às vezes, assim, você ser muito, muito autêntico, você causa uma impressão no outro que às vezes realmente não é como você é. Então, você saber lidar nos determinados locais que você está e se conhecer te permite ser mais feliz, ser mais leve para lidar com as situações, Com certeza. sabe? É muito difícil, assim, eu sou muito explosiva e ao mesmo tempo, às vezes, sou muito, sabe, mãezona, quero abraçar todo mundo. E nem é todo mundo que a gente tem que abraçar, e nem é todo mundo que a gente tem que ser essa expansão toda. Só que só quem sabe é você. Você tem que se conhecer primeiro Até para você não ter, Kemi, que se adequar às situações. às outras pessoas, Sim. né? Você é você, independente do que o outro pensa de você. Né? Não, Isso é assim, mais importante do autoconhecimento, né? Não significa, mais uma vez, que você é egoísta, que você é individualista, que você acredita que você é a melhor de todas. Não é isso, né? Imagina você ter um amigo que você tem que fazer algumas coisas para poder agradar, para ele ser seu amigo, né? E você vai fazer porque você quer a amizade daquela pessoa, você vai fazer. Mas imagina você ter uma pessoa que você não precisa fazer nada para agradar ela. Você agrada ela da maneira como você é. Sendo você mesmo, né? Sendo você mesmo. Olha como isso é muito mais potente, né? É muito mais abrangente. Muito mais enriquecedor, né? Muito com mais. certeza. Você tem uma amizade desse tipo, quando você percebe que você pode ser você mesmo e os outros te aceitam da forma como você é, isso é genuíno. Isso é lindo, né? É. Isso é muito lindo. Eu vejo assim, a confeitaria traz muita gente boa, pelo menos eu ganhei muitas pessoas boas no meu caminho. Pessoas amigas, sabe? Mulheres que têm histórias incríveis de superação, assim, muitas delas vão vir aqui no Podcake contar. E eu vejo que é um lugar muito... A cozinha em si é um lugar muito acolhedor, sabe? A cozinha quente é um pouco mais... Eu vejo, assim, um pouco mais estressante, mas ainda assim é um lugar muito acolhedor. As pessoas viram família, sabe? Quando a gente fala de comida, acho que muito pelo fazer, acho pelo que a repartir, comida, né? Se a gente traz pensar aquilo. desde de lá de trás, né? A comida é um fator que une as Que pessoas, une as né? pessoas. Então, Ela tem um afeto envolvido. Sim, então eu tenho... Quando você pensa em comemoração, você pensa em aonde? um restaurante. Restaurante, comer alguma comer coisa. Festa de bolo, aniversário, né, você gente? faz Bolo. o quê? Né? Um bolo para Bolo. comemorar. Então, a É. comida, ela tem essa presença. Ela tem, então eu vejo que muita gente se encontra. Não vou dizer que maqueia suas dificuldades, sabe? Mas muitas vezes deixa de tratar essas feridas que precisam ser tratadas e vão se tornando uma grande comunidade de pessoas que se acolhem. Isso é muito lindo, é muito legal, mas às vezes isso só não é suficiente, né, Pri? Porque todo mundo tem uma história pregressa de vida, né? Que carrega consigo. A gente não consegue prever o que pode vir a acontecer na nossa vida. Então, a diversidade acontece para todo mundo. Eu tenho uma professora que ela fala assim: prazer, vida. Prazer, vida. Não é fácil. As coisas acontecem, não está no seu controle. Então, como lidar constantemente com esse desequilíbrio e se reequilibrar quando o desequilíbrio vem, sabe? Porque a gente às vezes fica meio perdida, sabe? E são tantas funções que a gente acaba acumulando e esse olhar muitas vezes foge, sabe? Esse olhar para... Não vou ficar só falando, tipo, olhar para si, porque às vezes nem é o olhar para si, às vezes é você olhar o seu amigo e você ser amigo suficiente. Né? Você perceber. Eu vi com essa blusa que tem uma mensagem maravilhosa, Remember to be kind. Lembre-se de ser bom, sabe? Porque às vezes você vai lá e é ríspido com alguém, quando no momento que aquela pessoa está precisando que você tenha um olhar de carinho, fala assim, você está passando por alguma coisa? Você procurou ajuda? Né? Ou então querer só saber, né? Ouvir. Né? Porque é tão difícil ouvir, né? Eu acho muito difícil ouvir, eu falo muito. Como é que é, assim, um ouvir atento, né? Sim, né? São duas questões totalmente diferentes. O ouvir terapêutico, ele tem um profissionalismo envolvido, né? Mas que não deixa de afetar quem está ouvindo, né? a minha pessoa, né?
o pessoal também, né? Porque eu acho que a terapia é uma relação, né, entre eu e o paciente. Ai, ele é maravilhosa. Muito bom lembrar dessa relação. Uma vez, talvez vocês possam lembrar, né, de como é que era, né? Muito Eu gostoso. recebi um casal e aí eles começaram a discutir entre si. E aí peraí, eu tô aqui agora, nesse momento aqui, eu faço parte dessa relação aqui. E eu quero participar, e eu quero entender, e não isso. precisa ser dessa forma, muitas vezes, né? A terapia de casal é isso. Tem uma terceira pessoa ali que também faz parte, que também vive aquelas emoções junto com elas. E que tá ali para ajudar, né, Pri? Eu lembro muito assim... Para iluminar algum caminho que eles não tenham percebido sozinhos. Sim, e eu lembro do tempo que eu fiz o atendimento sozinha com você, de ter momentos que você falou assim, não, tudo bem, você quer chorar? Chora. Pode chorar. Se você não quiser falar nada, não precisa falar. Sim, é o seu momento. Você faz dali o que você quiser. Sim, e é muito importante a gente reforçar para você que está ouvindo a gente aqui pelo podcast e tal, que pode estar aí cozinhando, fazendo o seu, né? Esse pode ser um momento terapêutico para você, de você refletir, se questionar, sabe? Pensar em você, pensar onde você está se colocando, pensar como você tem agido, sabe? Se você está olhando com carinho para você mesma, porque muitas vezes a gente olha com carinho para o filho, a gente olha com carinho para o marido, fala, não, porque tadinho, ele está trabalhando muito, não está tendo tempo. Ai, meu filho está assim, tô preocupada. E aí você vai dando um olhar específico de atenção para todo mundo, mas com você é sempre muito cruel. Você não se coloca como prioridade. Sim. Né? Quais são as prioridades da sua vida, né? E não questiona essa saúde emocional, não questiona se está tudo bem realmente com você. Né? E aí eu trouxe aqui também, Kemi, né, alguns pontos que eu acho que é importante para a gente ter uma saúde mental. Alguns pontos que vale a pena a gente, né, perceber na gente mesmo, né? O que eu posso... Quais são algumas coisas que eu posso observar em mim mesmo para se eu estou, né, no caminho de uma saúde mental? Primeira coisa, e que eu sempre falo para os meus pacientes, você precisa reconhecer as suas emoções. O que eu estou sentindo? Será que isso... E aí, depois que você reconhece que você está sentindo alguma coisa, nomear. É o que isso? Para mim é raiva? É felicidade? É alegria? Né? É o quê? É tristeza? Até porque se você não nomear, você não vai saber o que você vai fazer com aquilo, né? Sim, porque você só pode mudar alguma coisa quando você reconhece que aquilo faz parte de você, que aquilo é seu. Quando eu não percebo que aquilo é meu, eu não posso mudar. Porque você não tem a noção, literalmente, né? Sim, então assim, e depois entender aquilo que você está sentindo, né? E processar de uma forma equilibrada. Eu acho que esses passos são um dos passos mais importantes para você começar a se olhar, a se observar e se perceber. E se permitir também, né, Pri? Também. Eu acho que se permitir é muito legal, porque muitas vezes a gente também fica focado só no tipo, ai, na trava. Ai, eu não posso fazer isso agora. Ai, eu não devo, não sei o quê. Mas às vezes você tem que se permitir, não, eu tô chateada, eu tô triste, hoje eu não tô bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não tá bem. Tá tudo bem. Hoje tá tudo bem, não tá legal. Mas assim, até que, beleza, você já identificou, você já viu que não tá bem. E aí, o que você faz? Procura fazer uma coisa para você voltar para aquele lado que te faz bem. Pelo menos eu penso muito assim, tem dias que eu não tá muito legal, na época que as crianças eram um pouco menores, tinha dias que eram assim, exaustivos, dava 10 horas da manhã, mas não dava meio-dia. E uma coisa também que eu acho importante a gente trazer aqui, né, Kemi, com isso aí que você falou, o sofrimento, ele faz parte do ser humano. Nossa. E ele faz parte do ser humano desde que o mundo é mundo. E aí, o que você tá fazendo com isso, né? Porque o sofrimento também pode ser produtivo, né, Pri? Claro. O sofrimento, ele te traz... eu vejo assim, o desconforto que ele te gera, sim, ele também é uma mola propulsora para te levar para algum outro lugar. Ele pode te motivar. Sim. Né? E aí, assim, eu tô sofrendo, né? E o que eu tô fazendo com isso? Com esse sofrimento? Né? Eu tô conseguindo equilibrar esse sofrimento de uma maneira satisfatória para mim? Se eu não estiver conseguindo, né, é hora de buscar uma ajuda.
É hora de buscar a ajuda de um profissional que vai te ajudar a olhar com um olhar que tá completamente tampado ali, né? Que você não tem conhecimento, né? Sim. Não é a sua área de expertise, né? Então você não Uhum. tem como ver o quanto que aquilo vai te fazer bem, É. o quanto que aquilo pode ser bom para você. E aí eu lembro de ter esses momentos assim difíceis, às vezes crianças muito pequenas, os meninos nasceram na pandemia, né? Uhum. Eles nasceram logo em seguida, a gente entrou com lockdown. Então eles eram muito exaustivos, porque eram 2, e eu ficava enlouquecida. E aí aí um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um chá. Aí fiz um chá de morango que eu gosto, com limão, botei numa taça, parei na varanda, e ele chorando, Foi o chorando pra seu caramba. momento. E eu tomei o chá lá com ele chorando, empurrando o carrinho, tomando chá na taça, me achando. E eu falei, gente, isso é bom. Ai, nossa, o chá tá gostoso. E ele chorando. E eu lá empurrando o carrinho, tomando chá. Mas a cabeça, eu tava tentando Sim, acalmar aquele turbilhão que tava por dentro, que eu não tava sabendo fazer. Mas o que que eu fiz? Eu falei assim, cara, vou tentar fazer alguma coisa boa pra mim, vou tentar fazer alguma coisa que eu gosto, pra tentar me tirar desse lugar ruim que eu tô agora. até para ter mais sabedoria para voltar, né, Com... para resolver. E porque eu acho que essa é a questão, é saber voltar pra resolver. Porque a gente às vezes tem os problemas, né? Poxa, todos somos adultos. Tem dias que, sei lá, acorda meio brigado com o marido, aconteceu uma situação no trabalho que não foi muito legal, ou, sei lá, teu filho fez uma coisa que, pô, você não gostou. Você tem algumas situações que às vezes te tiram um pouco daquela tua paz, né? Uhum. E aí você acaba descontando em outros processos, Sim. ou Isso então acontece muito. ou então você acaba não sabendo como resolver os próximos problemas do dia, porque não é porque você teve um problema que o universo lá, não, tudo bem, já demos um problema para ela hoje, chega de problemas para essa pessoa, vamos dar para outra pessoa que ela já resolveu um hoje. Uma coisa que acontece muito, né, e principalmente quando as pessoas trabalham em casa, acaba misturando mais ainda, né? Que você tem uma dificuldade no seu trabalho, que você não conseguiu resolver e você trouxe essa dificuldade para sua casa. Não significa que você não vai compartilhar essa dificuldade com o seu marido. O que é diferente de descontar na sua família o sentimento que você teve quando aquilo aconteceu. É saber colocar qual sentimento é para Cada coisa na sua determinada caixinha, né? para determinada situação. Porque se você está com um processo ruim no seu trabalho, você não está conseguindo lidar e você leva esse problema para a sua família também, você começa a olhar como tudo à sua volta está com problema. É verdade. Parece até um E caça-fantasma, né? não, o seu problema é específico naquele lugar. E aí, como Então, você é não soube saber resolver, isso separar. vai se alastrando para Sim, vários porque outros, você né? carrega consigo a raiva, ou a decepção, ou a frustração para outras situações que você vive. Né? Então, é saber lidar com essa situação naquele ambiente que ela aconteceu. Você pode chegar em casa chateada e conversar com o seu marido e falar: olha, hoje aconteceu isso, isso, isso e isso. Eu me senti assim, assim, assim. E ele te ouvir, e isso pode ser um alívio para Uhum. você chegar no outro dia com outra cabeça ali no seu trabalho para resolver. Muitas vezes, no nosso caso, nosso trabalho é dentro da nossa própria casa, Então, né? aí é que complica um pouco mais, porque a situação fica mais misturada ainda, E aí a gente vai né? falando assim, que eu percebi que a terapia fez muita diferença na minha vida, e eu sempre indico terapia para todo mundo. A pessoa que fala assim, hoje estou com uma enxaqueca, eu falo, vai fazer terapia. Qualquer coisa que a pessoa fala, vai fazer terapia. Por quê? Porque terapia para mim é comunicação, sabe? Pelo menos foi o que a terapia representou na minha vida no momento que eu cheguei até você, sabe? Ela foi comunicação. Então, por exemplo, hoje a gente tem várias mulheres que trabalham em casa e tudo mais, e qual é o grande problema que elas enfrentam? Não é só a falta de apoio, que às vezes a família não dá. Não é só a falta de reconhecimento, que a família às vezes também não dá. Mas até aí, ó, como disse a minha mentora, é vida. Quando você entra num trabalho, se teu marido não te apoia, você vai deixar de trabalhar? Se você fosse trabalhar numa empresa
E seu marido não te apoiasse, você ia deixar de fazer o seu trabalho? Não, por quê? Porque é o seu trabalho. Mas qual é a questão que a gente vê em casa? É comunicação. Como o nosso trabalho é dentro da cozinha da casa, muitas vezes a gente não tem a cooperação necessária para a gente exercer o nosso trabalho. E aí a gente não sabe se comunicar com o próximo, né? E aí esse próximo também acha que a gente tem que aceitar, por quê? Porque você está na casa. Então, se você quer trabalhar em casa, você tem que trabalhar em casa do jeito que dá, porque a casa não vai parar para você trabalhar. A comunicação, o diálogo, né, é a chave de um bom relacionamento. Nossa, né? e aí a Se gente você vê... não sabe dizer para o outro que você precisa ou o que você pensa, o outro não vai Não adivinhar. vai adivinhar. E a gente sempre acha que vai. Eu acho até hoje que meu marido tem uma bola de cristal. Até hoje eu acho que ele vai adivinhar. São 10 anos achando que ele vai adivinhar. Ele não adivinha. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. E aí tem muita gente que não fala. Exatamente. Não fala e se frustra porque o outro não tem um comportamento que ela esperava que ele ia ter. Não, e aí é uma eterna expectativa, né? Sim. Aí o nosso problema hoje, que eu vejo, assim, nosso problema que eu digo que é da falta de busca, é dessa comunicação. Porque, por exemplo, poxa, você trabalha em casa. Se você não tá bacana o acordo que você tá tendo para usar a sua cozinha, por exemplo, vou usar aqui o exemplo da cozinha. Cara, comunica. Fala assim, família, olha só. Vamos fazer aqui uma coisa. Não tá funcionando Não tá desse funcionando. jeito. Eu quero trabalhar, então vamos fazer assim. De tal horário a tal horário, mamãe vai usar a cozinha. Não vai poder fritar peixe na hora que eu estiver fazendo brigadeiro. Não vai poder botar a sardinha para assar no forno na hora que eu tô fazendo meu bolo. Não vai poder. É tentar achar um jeito de se comunicar. E aí o que eu vejo é que às vezes elas não conseguem se comunicar dessa forma, porque, como você sabe também, a gente vem de uma cultura que muitas vezes esmaga a voz da mulher, né? Então essa mulher, ela se coloca numa situação, veja bem as minhas palavras, ela se coloca, porque muitas vezes a gente se coloca nessa situação. Sim, porque né? o outro só faz com você aquilo que você permite. Então a gente se coloca na situação tipo, não, eu trabalho em casa, então eu não posso interromper a rotina da casa. Desculpa, se você trabalha em casa, se você está trabalhando para ajudar a sua família, Sim, se você está trabalhando porque você quer uma vida melhor para todo mundo, você pode sim falar, olha, a cozinha de todos, mas de tal horário a tal horário, se imponha, sabe? Tenta fazer lá as tuas regras, melhorar os teus acordos, porque isso também vai fazer bem para você. Fazer os combinados, né? O combinado não sai caro para ninguém, assim, todo casamento é um combinado. Sim. E é um combinado que ele tá eternamente em mudanças, né, Pri? Então, assim, eu vejo que a comunicação é muito importante, e a comunicação é uma coisa que tem levado as pessoas a verdadeiras guerras por nada. Simplesmente porque as pessoas não conseguem dizer o que sentem. Dizer o que sentem, sabe? O quanto que você fazer a terapia ou buscar essa ajuda na tua autoconfiança, sabe? O quanto que você ter essa escuta sem julgamento vai te ajudar a ser mais confiante. Acreditar em você. Acreditar em né? você. Se conhecer, acreditar em você, para você poder ser para o outro também. A gente, é muito engraçado porque a gente vê muita gente, vai à igreja 900 horas, 900 vezes por semana. Lê a Bíblia 500 vezes por dia, mas o comportamento é completamente díspare daquilo que a pessoa ouve, né? E tem uma passagem que fala assim, quando a gente fala em ser cristão, a gente fala, ame ao próximo como a ti mesmo. E aí, às vezes, a gente vê que as pessoas não estão conseguindo amar o próximo, porque primeiro ela não está conseguindo se amar. Ela não sabe nem o que amar a si mesmo, que dirá amar o outro. Né? E a gente às vezes acha assim, não, mas eu faço tudo. Eu faço tudo pela minha família. Eu tô fazendo tudo pelos meus filhos. Como assim? Como assim? E aí você para e fala, olha, o fato de você fazer tudo pela sua família não quer dizer que você tá fazendo também tudo com olhar para você, né? E aí eu acho assim muito muito relevante a gente trazer essa. E fazer tudo para sua família também tem uma outra questão aí, Kemi, né? O que é fazer tudo pela sua família? Né? Vamos a partir de suspense. Do seu olhar, né? Você está olhando o que você acredita que a sua família precisa, mas você perguntou o que a sua família precisa? Hoje eu pergunto o que a família precisa.
Porque às vezes você está gastando energias com alguma coisa que vai gerar frustração, mas eu faço tudo por eles. Mas é tudo o quê? Será que é tudo o que eles precisam? Ou é o que tudo que você acha que eles precisam? Tem uma grande diferença aí. Porque quando você se desgasta para fazer alguma coisa que você não tem certeza que o outro precisa, gera frustração quando você não tem reconhecimento. É verdade. E é uma frustração, assim, sem fim. E é uma frustração que vem acompanhada de várias outras coisas, né? Você se frustra, depois você se culpa, e aí depois você começa um autoflagelo, né? Porque são os degraus que você vai passando. Tipo, tá vendo? Faço tudo. Ninguém me valoriza. Aí o dia que eu não estiver aqui, não sabe como é que vai ser. Mas enquanto eu tô aqui, ninguém olha pra mim. E não sei o quê, porque eu só queria. Aí você começa a fazer uns questionamentos que você devia começar por esse questionamento antes de fazer tudo pela família. Do tipo assim. Antes de fazer, eu preciso saber o que eu preciso que fazer. Até pra eu não perder o meu tempo. Isso, né? do tipo assim, ou pra mim não se frustrar lá na frente. Eu só queria que alguém me ajudasse. Então não era mais fácil ter começado por aí? Não era mais fácil ter começado assim? Preciso de ajuda. Pode fazer isso aqui pra mim? Aí fala, mas tem que pedir, cara, é óbvio. Não. Porque é óbvio pra você. E a ajuda, né? Aí você tocou numa palavra muito importante, né? Também, né? Eu vim para ajudar. Mas você tem que perguntar no que aquela pessoa precisa de ajuda. Porque a ajuda não é a ajuda que eu quero dar, é a ajuda que a pessoa o outro precisa, né? E isso também gera frustração. Nossa, mas eu faço tudo para ajudar ela. E ela nunca vê isso, ela sempre reclama de mim, né? Isso pode vir bem no marido, né? Eu faço tudo por ela, mas às vezes esse tudo que você está fazendo por ela não é o que ela precisa. Às vezes você está fazendo um excesso ou gastando o seu tempo com uma coisa que não tem necessidade nenhuma não tem, às para vezes, ela. Importância, às vezes uma coisa muito mais simples, né? Faria mais diferença. Não tem, às vezes, a importância que aquela pessoa precisa, né? Isso me fez lembrar um episódio que eu tive também, das minhas milhões de crises que a gente passa no trabalho. Eu peguei uma encomenda muito grande e era uma entrega enorme. E eu fiquei muito feliz de pegar e tal, mas aquela coisa tipo, não quero congelar, quero fazer tudo fresco. Não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. Me esforcei lá e tal pra fazer. E eu embrulhava brownie e os brownies não acabavam. E eu com o meu excesso de perfeccionismo do meu trabalho, que é característico meu, que é uma coisa que eu trabalho em mim desde que eu reconheci isso, falei, não, eu vou dar conta, porque o trabalho é meu, fui eu que quis. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta e ponto final. Quando eu comecei a ver que eu não ia dar conta, liga pra um, liga pra outro, eu já tinha Filipa, Felipe, então vou fazer o seguinte, vou pegar a Filipa, vou pra minha mãe, pega tua irmã, liga pra tua mãe. E aí eu tive que mobilizar várias pessoas para conseguir me ajudar naquele momento em que eu vi que eu não ia dar conta. E isso, admitir que você não é capaz também. E às vezes isso é muito difícil. Você precisa de ajuda. E isso às vezes é muito difícil, que a gente fala assim, gente, mas eu não fui capaz, mas eu achei que eu fosse. Fracassei, né? Fracassei. Fracassei. E aí eu lembro dele ter falado assim, tá tudo bem você pedir ajuda. Tá tudo bem. Ruim se você não pedisse e não conseguisse entregar. Que bom que tem gente para te ajudar. E aí, às vezes, na hora da raiva, não é isso que a gente quer ouvir. Mas quando você tem pessoas assim do seu lado, principalmente, no caso veio do meu marido, mas eu já tive situações de virem de amigas, de virem... É você literalmente virar uma chave na tua cabeça e falar, realmente, que bom que eu pude pedir ajuda. Que não fracassei por completo. Por quê? Porque eu vou conseguir fazer. Por quê? Porque eu vou ter gente me ajudando, né? E lidar com isso às vezes é doloroso, sabe? Muito, né? Eu vejo, é difícil você admitir, né? Isso me remeteu a situações que acontecem muito, né, no consultório. Às vezes eu recebo mães que procuram ajuda para os seus filhos, né? E quando você vai buscar ajuda terapêutica para o seu filho, é como se você tivesse assinando um atestado de que você falhou. Do tipo, eu não consegui sozinha, né? Mas isso não é verdade, né? Quando você percebe que o seu filho pediu ajuda, que o seu filho precisa
de ajuda, é porque você é uma mãe atenta e que entende que eu não sou capaz de dar a ajuda que o meu filho precisa nesse momento. Porque ele precisa de um suporte que eu não tenho, Que eu não tenho pra conhecimento, dar, eu não e tenho tudo ferramenta, bem, eu não tenho essa e ferramenta, tudo bem, né? E aí E a gente você tem que ser parabenizada por isso, por essa atitude. E não se sentir culpada por isso. eu acho que Não é um eu fracasso. acho que é Muito pelo uma contrário. congratulação que deve ter, que a gente deve promover de agora em diante, inclusive para as pessoas que buscam ajuda sozinha. Sim. Quando elas se percebem numa situação em que elas precisam de um outro olhar para elas, né? A gente teve uma situação também recente, né? Eu e meu marido, que ele chegou em casa um dia, teve uma situação no trabalho e falou assim, putz, falhei. Ele falou exatamente essas palavras, ele falou, falhei. Eu falei, não, você não falhou. Você fez Você o pode melhor não que ter você dito, eu falei pôde. assim, você pode não ter tido o melhor dia hoje no trabalho, mas você não falhou. Porque o que você se propôs a fazer, você fez. Agora, no meio do que você se propôs a fazer, aconteceu uma situação que não estava no seu controle. Uhum. Então você não falhou. Você simplesmente foi surpreendido por uma coisa que você não tinha como resolver ali na hora. E você fez o melhor que você pôde para conseguir Com o que você com o que tinha. você tinha de ferramenta. Então, assim, bola para frente, amanhã é outro dia. Uhum. E ele falou assim, pô, é verdade. Então, assim, a gente às vezes nessa autocobrança, né, a gente se vê muito, é muito solitário, sabe? Às vezes o processo de autoconhecimento é muito solitário. E acho que por ser assim, as pessoas não querem entrar em contato com essas questões que precisam ser. Entrar em contato com o que é feio em Ninguém você, quer. ninguém Ninguém né? quer. Quando você chega na terapia, você pode descobrir coisas maravilhosas em você, mas você também vai descobrir coisas que você não vai gostar. É. Né? E tá tudo bem, porque o ser humano é composto disso, né? De coisas boas e de coisas ruins. Agora, como você usa essa coisa boa e essa coisa ruim, é que muda toda a situação. Sim, e que muda, inclusive, a gente frente às situações que chegam pra gente, né? Pri? Então, assim, eu fico muito, muito feliz de poder ter tido em você, como terapeuta, um primeiro contato com a terapia. Gente, confesso que eu parei a terapia mesmo, porque eu tive a Filipa e depois a gente vai caminhando para outros momentos, mas eu sempre penso em voltar, eu acho que tá na hora de eu voltar. Esse encontro foi só um. Tô te esperando lá. Esse encontro foi só um, devolve aqui, vamos nos encontrar mais vezes, porque para mim, enquanto ser humano, é de extrema importância o cuidado mental. E depois que a gente vira mãe, então, mais ainda, porque a gente vê o quanto que a gente se desdobra e se desgasta para ver todo mundo feliz. E às vezes a gente não percebe que fazendo isso tudo, a gente não olha pra gente, né? Será que você está sendo Será feliz? que você está sendo feliz? Será que você fazendo esse esforço todo pela E sua às família? vezes a gente pensa assim, ver o meu filho feliz me faz feliz. Sim, mas não é Sim, te suficiente, faz gente. feliz, Não mas é. não é. Não é porque esse filho daqui a 10, 20 anos ele vai crescer, ele vai ter as escolhas dele, ele vai ter. E a sua vida, como é que vai estar? E a mesma coisa em relação ao trabalho, né? Então, assim, tem gente que às vezes está presa num trabalho que não gosta, que não está feliz, que, sabe, sofre lá suas prisões emocionais, podendo tá vivendo de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, né? E se conhecendo melhor. Sim, porque às vezes vai ter uma hora que o seu filho vai olhar para você e ele pode te perguntar, mãe, do que você gosta? E você não vai saber responder. Não, porque você só sabe o que o seu filho gosta, você não sabe o que você gosta. É verdade, são provocações que a gente faz, que a gente deveria fazer para a gente mesmo, né? Sim. O que você gosta de fazer? O que te faz bem? Até mesmo para quando você tiver nos dias que você não tá tão bem, você saber o que fazer para poder melhorar. Para se agradar, né? Para se agradar, não no sentido de, tipo, se comprar alguma coisa, mas no sentido de o que eu posso fazer para me tirar desse lugar aqui que não tá confortável hoje. É identificar quando a gente... O que me faz feliz, o que me satisfaz, né? Como é que eu posso fazer para ter um momento melhor do que esse que eu tô vivendo? E isso só a sua terapia, para você se ouvir, né, Pri? Pode trazer isso pra gente. Eu acho que quando a gente começa, na terapia, né, a gente começa a descobrir quem a gente é, né? É o autoconhecimento.
né? Saber do que a gente gosta, saber como é que a gente sente as coisas. Porque às vezes você sente a felicidade de um jeito e ele sente de outra, e eu sinto de outra. São as linguagens do amor, né? Sim, e aí assim, como é que eu vou dizer para você, não é assim que sente? Só você sabe, É verdade. né? Então é se descobrir, né? Quando acontece isso, eu sinto isso, né? E tá tudo bem. Como é que eu equilibro isso? Como é que eu lido com essas situações? Para ter uma vida mais leve, né? Para ter um crescimento pessoal, para alcançar esse lugar que todo mundo busca, né? Que é ser melhor sempre. E ser feliz, né? Sim. Independente de como estejam acontecendo as coisas, ser feliz. Né? E assim, né? Mais uma coisa para acrescentar aqui, né? Ser feliz é mais, né? Não é uma coisa, quando dizer assim, eu sou uma pessoa feliz. Ser uma pessoa feliz não significa que você não pode sentir tristeza às vezes, porque a felicidade é uma coisa muito maior do que isso, né? Você pode sim ser uma pessoa feliz e naquele dia tá triste e tá tudo bem, porque você tá triste porque você aconteceu uma situação que não foi legal. Mas isso não quer dizer que você não é mais feliz a partir daquele momento. Não, você tem uma vida feliz, você é uma pessoa feliz, mas naquele dia você estava triste, né? A tristeza não é Reconhecer os nossos sentimentos e validar eles, sim, né? Eu acho que isso é muito né? importante. E entender que a gente pode sim, se permitir sentir as coisas, né? E não ficar se podando. Não, isso não. Não posso sentir isso. Esse estigma a gente tem que acabar com ele, e por isso eu acho muito importante a gente falar sobre. Eu fiquei muito feliz, né? Um dos motivos do Podcake ter estreado em setembro, para mim, eu fiz questão de ser em setembro, em função do Setembro Amarelo, porque eu acredito que esse olhar psicológico é um olhar que melhora a nossa vida enquanto ser humano, melhora a nossa qualidade. Melhora o nosso cuidado com os outros e conosco, né? E faz com que a gente possa, sim, oferecer ajuda. Se você tem um amigo que está passando por algum problema, se você é uma pessoa que identifica algumas dessas situações recorrentes aqui que a gente falou, estafa, excesso de alegria, aquela euforia, ou um temperamento um pouco mais para baixo, talvez esteja na hora, sim, de você procurar um profissional, alguém que possa te acolher, alguém que possa ter uma escuta verdadeira, sem julgamento para você, alguém que possa te mostrar que a vida pode ser, sim, mais leve, que problemas acontecem para todo mundo, mas o mais importante é como você vai conseguir lidar com ele, passar aquela famosa sacode a poeira e dar a volta por cima, ter esse apoio, que é muito legal quando você tem amigos, mas a gente precisa recorrer aos profissionais corretos para ajudarem a gente nas nossas necessidades reais, né? Nem sempre vai ser um momento agradável essa chegada, mas certamente ela vai ser uma jornada de bons frutos, né? Colhidos. Sim. E eu fico muito feliz de ter recebido você aqui, Pri, no Podcake. Obrigada, eu também estou muito feliz muito, de muito estar feliz aqui. mesmo. Meu olho brilha de falar com ela, porque terapia realmente é uma coisa que encanta meu coração. E o Podcake vai ficando por aqui. Lembrando também que nós temos aqui embaixo na descrição das redes sociais, no Instagram da Pri, os contatos também, né? Caso você queira procurar ajuda aí, procurar esse trabalho de terapia, e o profissional é excelente. Então, nós estamos aqui deixando na descrição os contatos da Pri, e também nós temos aí o link da comunidade mais mimada do Brasil, e você também pode entrar aí e saber mais sobre isso, beleza? É isso aí. Bom. E não se esquece de que, mozão? O que a galera tem que fazer no canal? Gente, tem que se inscrever, curtir, compartilhar. Eu ainda tô nova nesse negócio. Curte, compartilha, comenta. Segue a gente. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo. E sempre que você puder, ofereça ajuda.